sou Alexandre Razeira, professor de viola, e nesse vídeo eu vou falar sobre o desenvolvimento dos diferentes golpes de arco. Vou falar sobre arcadas dentro da corda. Para nós falarmos sobre esses diferentes golpes de arco, né, eu vou falar sobre détaché, portato, martelé e o staccato preso. Para nós falarmos sobre esses diferentes golpes de arco, é importante termos três questões básicas muito bem resolvidas. São elas: o controle do impulso, quanto maior o movimento, menor o controle, e o princípio da propagação do som. Além dessas questões, eu também vou focar no movimento fundamental para o controle de todas as arcadas, que é o collé. Vamos lá. O controle do impulso. Levando em consideração o conceito do infinito, que a gente falou a respeito do 8 deitado, né, daquele desenho da energia constante, a gente pode afirmar que todos os golpes de arco eles se desenvolvem a partir do controle que temos sobre o impulso que geramos. Esse impulso ele deve ser dado e seguido de forma orgânica e natural. Devemos gerar um impulso e fazer com que ele seja contínuo. É como se sempre estivéssemos reutilizando o impulso anterior e não começando um novo. Esse conceito faz com que o gasto de energia seja muito menor e o controle muito maior. Eu gostaria de mostrar esse conceito e é algo que a gente deve desde o começo já ir apresentando ao aluno, e nós todos devíamos buscar isso sempre, que é a questão do infinito, né? O desenho do 8. Se vocês olharem a ponta do arco, a gente escapa daquela história do baixo e cima, 0, 0. E o que é importante é que o impulso gerado por uma arcada para baixo, ele vira a minha arcada para cima. Ele se torna, a energia do impulso ela é a mesma. Eu só aproveito a inércia do movimento. Se eu tenho um arco para baixo, ele automaticamente faz, o infinito faz com que essa energia se renove. Quanto mais a gente controla esse impulso, maior vai ser o nosso controle em qualquer arcada que a gente faça. Se a gente tem um spiccato, é um impulso só. Eu não penso... Se eu tenho... Cada notinha faz parte de um impulso único. Tá? Então, controle do impulso. Quanto maior o movimento, menor o controle. Isso é uma coisa muito importante. Se nós temos passagens rápidas, se a gente tem arcadas, tanto arcadas quanto dedilhados, passagens que nós precisamos ter bastante controle, a gente tem que ter um movimento muito pequeno, né? Se eu toco... gastando bastante arco, né? E o arco pula, sai da corda e o dedo levanta bastante, eu tenho muito menos controle. E aí eu não vou conseguir acelerar esse movimento. Então, para ter essa aceleração, para que isso seja orgânico, eu preciso ter pouco movimento. Tá? Desde o détaché, até o spiccato, até o staccato volante, a qualquer arcada. Quanto mais movimento, menos controle. A arcada e também a mão esquerda. Quanto mais eu levanto o dedo, mais longe fica o caminho da volta, né? Então, procurem sempre ter movimentos mais controlados e menores. E aí a propagação do som, né? A gente deve sempre ter em mente que para o som correr, para o som propagar, a gente deve fazer com que o ar desloque. Então é muito importante esse conceito
para a gente tirar um pouco, desmistificar essa história de que a gente apertando o instrumento, o som é maior. Não, muitas vezes se engana, no ouvido sim soa mais. Estou apertando. Mas o que faz esse som que está aqui, que eu produzo aqui, correr e chegue no fim de um palco, no fim de uma plateia com 2.000, 3.000 pessoas, é o deslocamento de ar. Eu tenho que fazer com que esse ar desloque. Né? Evitar. Então esse é um conceito muito importante, né? A propagação do som, o deslocamento de ar. Então aí eu gostaria de falar sobre os golpes de arco. O collet, na verdade, não é um golpe de arco, ele é um movimento, né, do francês cola, porque é um movimento, realmente a mão fica... Eu gostaria de, ao invés de pensar até em cola, eu ligo diretamente esse movimento à flexibilidade, à inércia. Tá? Então o collet é esse movimento de flexibilidade. O que a gente falou do impulso, a arco desceu, o arco vai subir. Ele tem a inércia do movimento. Evitem sempre, em qualquer movimento, blocos. Né? O bloco gera um gasto de energia gigante. Então, o collet, ele é o nosso melhor amigo para esse caso, porque o nosso controle vai ser muito maior. Então, é a mistura da inércia do movimento com o infinito e o controle do impulso. Uma analogia muito legal do collet e desse movimento da inércia que eu penso, e está na natureza à nossa frente, por exemplo, um peixe nadando. Né? Esse movimento da inércia você tem do impulso, para ele se mover, ele tem esse movimento, ele não é, né, ele é flexível. E no arco, a ideia é um pouco essa também. Pensem nisso, esse movimento da flexibilidade do controle do impulso dentro do infinito.